Turma, continuando aí, né, nas reações endotérmicas, a gente está falando das fotossínteses, tá? A fotossíntese, então, é um exemplo de reação endotérmica. E o ΔH, ele, no caso, as reações endotérmicas, ele sempre vai ter o sinal de positivo, ele vai ser maior, né, que zero, tá? As diferenças, então. Então, as representações e as diferentes reações exo e endotérmicas. No caso das reações exotérmicas, o calor eu vou ter, se eu for escrever na forma da equação química, aonde que vai estar o calor? No lado dos produtos. Tipo, os reagentes reagiram, formaram os produtos, liberando uma certa quantidade de energia. No caso da reação endotérmica, onde que vai estar escrito esse calor, né? Ela lembra da unidade que a gente falou, que é o quilojoule, né? Onde que ele vai estar escrito? Vai estar escrito com os reagentes. Por exemplo, os reagentes, para ele, né, realizar essa reação, no caso aqui a decomposição, né, do gás amônia, ele precisa absorver uma energia para ele liberar os gases. Tá? Então, em forma de integrante da reação, vai ser assim que ele vai aparecer nessas reações. Na forma de variação de entalpia, né, que é o ΔH, que eu brinco que é o termômetro da minha reação, então ele, quando for uma reação exotérmica, vai ser o sinal, né, vai ser representado pelo sinal negativo, dizendo que está perdendo calor aquela reação. Quando for uma reação endotérmica, vai ser representado pelo sinal positivo, né, o valor da entalpia com o sinal positivo, indicando que ele está recebendo calor para ser realizada a reação. Exotérmica, então eu tenho lá as linhas das reações. Exo, lá, sempre a setinha vai estar para baixo, indicando que a energia está diminuindo. E na reação endo, a setinha vai estar indicando para cima, né? Observando que eu saí dos reagentes, para formar os produtos preciso de ganhar uma certa quantidade de energia aí. E, né, para finalizar esse módulo, nós temos alguns fatores que influenciam nessa entalpia, em que a entalpia ela depende de determinados fatores. O primeiro, e talvez o mais, né, o que mais aparece nas questões do Enem, é que a entalpia ela depende principalmente das quantidades de substância. Tanto é que, né, a gente percebe que sempre vem lá, né, o ΔH, mostrando qual foi a quantidade de energia liberada ou absorvida e sempre por uma determinada quantidade da substância. Essa quantidade pode ser expressa em massa, no caso em gramas, em mol, né, química usa muito essa unidade mol, tá? Então, a entalpia ela é uma propriedade extensiva. Então, ela depende da quantidade de substância. Quanto maior a quantidade de substância, maior vai ser a energia, essa variação de energia, ou liberada ou absorvida, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico aqui é até de uma questão, se não me engano, de 2017, do Enem, tá? Ah lá, que eu tenho biodiesel, bioóleo, né? Fiquem muito atentos, né? Depois eu vou estar falando de novo sobre esse biodiesel, que o Enem ele gosta muito de estar colocando esse combustível, está analisando, fazendo questões, formulando questões sobre esse combustível, tá? Do que é o biodiesel, né? Que eles colocaram aqui com o nome de bióleo, porque ele vem de um óleo, tá? Então, e o que acontece? Combustão normal, igual eu falei para vocês, as combustões são exotérmicas, por isso que a setinha está descendo, tá? E olha lá, ó, nessa primeira aqui do bióleo para formar CO2 gasoso e água líquida, liberou. Cada 1 grama libera 18,8 quilojoules. E agora daqui, ó, do CO2 gasoso por H2O gasoso, cada 1 grama dessa, né, de qualquer um desses dois reagentes, libera menos 2,4 quilojoules, tá? Então, por isso a gente fala que é uma propriedade extensiva, que é diretamente proporcional à quantidade de substância, sendo para absorver, sendo para liberar. Tá? Outra também, a entalpia, ela varia, ela depende também do estado físico, né? Nós vimos lá que à medida que vai aumentando, né, a energia cinética, né, que causa o distanciamento das moléculas de uma substância, essa energia vai variando. Então aqui, ó, a energia
para a reação, né, da formação da água vapor, ela libera 242,9 kJ por mol, tá? Por cada mol de um desses reagentes, ou por cada mol de formado por água, vai liberar essa quantidade, né? No caso aqui, ó, o líquido, para formar, né, a reação, para formar água líquida, vai liberar 286, tá vendo que já está aumentando, né, a liberação? E para formar a água no estado sólido, 292. Então precisa de liberar essa grande quantidade de energia aí. Tá? Percebam então que à medida que vai, né, mudando, modificando, é a mesma substância, mas se ela estiver em estados físicos diferentes, a entalpia também terá valores diferentes, tá? Terá variações diferentes, né? Melhor dizendo. O estado alotrópico também influencia, né? Também influencia na entalpia, na variação de entalpia. Então, só para a gente dar uma recordada, o que é estado alotrópico? Então, o estado alotrópico são substâncias simples formadas por um só tipo de elemento químico. Então, por exemplo, o carbono grafite e o carbono diamantes. A gente vê que são, né, matérias totalmente diferentes na estrutura, só que quimicamente elas são iguais. Quimicamente ela tem o mesmo elemento químico, só que o que vai variar? Às vezes o número, né, no caso de carbono, no caso do carbono diamante especificamente é na estrutura, né? Eles se ligam de maneiras diferentes, formando essas diferentes substâncias que a gente percebe na natureza, tá? Então os estados, mesmo sendo o mesmo elemento químico, só que são alótropos, né? Eles estão se ligados de formas diferentes, eles possuem também variação de energia diferente nas reações. Então, uma reação de combustão do grafite, do diamante, olha lá, do grafite vai liberar 393,5 kJ. No caso do diamante, 395 kJ, né? Vai liberar por quê? Porque está com sinal de negativo. Lembre-se que negativo significa a reação que está perdendo calor, tá? Certo? Então, agora, né, terminamos essa parte aí. Eu vou querer ver o resumo de vocês a respeito dessas questões, tá bom? Vocês farão para mim a página 110 e 111 da apostila e também o resumo dessa aula. Façam, né, com bastante carinho, bastante atenção. É uma aula muito importante, é uma matéria muito importante em questão de Enem, questão de vestibulares, tá? Matéria que não é difícil em comparação, tem outras matérias bem mais difíceis, cálculo econômico, por exemplo, né? São considerados questões difíceis do Enem. Já de termoquímica, não, tá? Então, por isso que tenham bastante atenção. Qualquer dúvida, não entendeu a resolução lá no portal, né, com o professor, podem me contactar, falar qualquer questão que eu gravo um vídeo, né, tentando explicar o raciocínio usado para resolver determinada questão, tá? Bons estudos, até a próxima!